Paulinho. Queridos amigos, muito boa noite. Que a paz de Jesus seja com todos. Alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Esse dia frio, né? Com cara de Teresópolis. Mas, graças a Deus, vamos aí aquecer os nossos corações com o nosso estudo na noite de hoje, né? Hoje temos nosso querido amigo Marcelo Pellegrino, que já está aqui. De amarelinho, não é, hoje está difícil esconder, né, amarelo? Está tão bonito mesmo, né? Então já está aqui conosco, então, para nos trazer aí um estudo e nos pediu para que fizéssemos, então, a leitura da página já relacionada ao tema dele. Então nós já tínhamos até escolhido, né, o livro, que era o Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito de Emmanuel, e a página, então, que nós vamos ler é a página número 46, Quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Isso é uma epístola de Tiago, né, capítulo 4, versículo 12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Essa é a nossa página, nos alertando sobre as dificuldades dos julgamentos de outros. Querido Jesus, amigo de todas as horas, como é bom estar contigo, como é bom estar mais uma vez comensal à tua mesa nesse banquete que tu nos oferta. Fazei, querido irmão, que possamos apreender na lição de hoje as coisas que tu disseste há 2000 anos atrás, para podermos finalmente aplicá-las no nosso dia a dia. Por isso te rogamos, ampara o nosso irmão Marcelo, que nos traz as reflexões da noite, para que possamos, unidos contigo, fazer com que este conhecimento possa chegar ao nosso coração. Que a tua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Esse estudo de hoje, ele é inspirado pelo livro, mas não vai ser uma... Foi ele. Foi? Bom,
mas não vai ser um estudo, efetivamente, da página. Eu participo de um grupo do meu tempo de mocidade, então uma galera que já está com 60 anos, e a galera de São Paulo, do Rio. Oi? Não. Oi. Bom, e nesse grupo, a gente todo domingo estuda sequencialmente o livro Caminho, Verdade e Vida. E nessa lição, dos debates dela, além de debater a questão do quem és, nessa visão que o livro traz, a gente também pôde refletir sobre quem somos. Então, a nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. Quem és? Mas não nesse sentido que a página traz. Reflexões. E, como toda reflexão, ela só funciona se as pessoas participarem, se as pessoas refletirem juntos. Senão, não tem como a gente chegar a uma ideia boa. Então, nós temos aqui, quem és? Ao ouvir essa pergunta, somos levados a pensar, quem sou eu? Porque o quem és é alguém perguntando para nós, quem somos? Então, quando nós nos deparamos diante dessa pergunta, a gente tem que parar e pensar, quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo? O que eu estou vindo fazer nesse mundo? Eu vim aqui a passeio, eu vim aqui para poder simplesmente estar vivendo, eu vim aqui porque eu entendo uma responsabilidade maior diante da vida. Enfim, quem é a pessoa que eu sou? Quem eu sou no meu dia a dia? De maneira geral, o que acontece? A vida ela é entendida por esses dois grandes limites, o nascimento e a morte. E nesse meio tempo, experiências. E isso é uma barreira. Quando a gente pensa apenas do ponto de vista da uma única existência, essa é a condição de pensamento. Pode tirar daqui? Pode, né? Essa é o problema do mau hábito de sala de aula que a gente anda para tudo quanto é canto. Então, nós temos aqui essa barreira. E aqui no meio, experiências. A barreira do nascimento, a barreira da morte e aqui no meio, experiências. Mas de que isso vai nos servir? Esse tempo aqui é o que a gente chama de vida. Vida que a gente conta ao nascer e até morrer. De onde surgem as aptidões que fazem com que eu possa viver ou provocar essas experiências? E para que servem? Quando nós pensamos isso do ponto de vista da uma única existência, isso daqui pode ter diferentes causas. Isso aqui pode ter diferentes consequências. Então, nós temos que pensar nisso daqui para que a gente pense e consiga perceber quem eu sou. Ao ouvir a pergunta, quem és? Igual quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego e alguém pergunta, por que você quer vir trabalhar nessa empresa? Por que você tem o desejo de estar aqui? O que você já fez na tua vida para hoje estar se qualificando para isso? O que nós fazemos na nossa vida para que a gente se qualifique, para que hoje, sábado à noite, a gente esteja aqui? Porque isso é uma condição de qualificação. Ou, domingo de manhã, acordar cedo no frio e ir assistir religiosamente uma missa. Ou, no sábado à tarde, ir frequentar o seu culto evangélico. Ou, no sábado à noite, estar na sua atividade religiosa, nas religiões de matriz africana. O que nos faz buscar isso? Porque, na verdade, a gente tem que pensar que nós, com esse nosso comportamento, todos nós estamos tendo uma vida diferente do que é o habitual. E está tudo bem.
Tem pessoas que vão varar a madrugada para ver os jogos da Olimpíada, beleza. Tem pessoas que vão acordar no meio da madrugada para ver corrida de Fórmula 1, e tá jóia. E tem pessoas que, como nós, optamos por no sábado estar aqui, mesmo com frio, e está tudo bem também. Então, quem és? Que pessoa somos? Então, vamos transferir essa visão aqui para o cantinho, para que a gente possa pensar sobre ela. De onde surgem as aptidões e para que servem? Para que a gente tenha isso aqui de vida. No ateísmo, o que acontece? Há uma descrença na existência de Deus ou de um modelo de Deus e, consequentemente, toda a relação ética e moral com o Criador. E um detalhe que é interessante é que todos nós somos ateus em relação ao entendimento de Deus que uma outra religião tenha. Se eu for conversar com alguém do hinduísmo, eu serei ateu em relação a Shiva, em relação ao Ganesha. Se eu for conversar com um indígena, eu serei ateu em relação a Tupã. Então, todos nós somos ateus em função do entendimento específico do sentimento religioso de diferentes religiões. Então, o ateísmo, nós não podemos ter uma ideia que seja uma pessoa que descrê da ideia de Deus. Ele descrê de um modelo. Nós somos ateus em relação a outros modelos de interpretação de Deus. E está tudo bem. É importante que a gente tenha uma ideia de qual é o padrão ou modelo ou a ideia de Deus que a gente admite como sendo nossa, para que a gente possa entender a nossa relação com Ele, como vai se estabelecer. Até porque existem religiões que elas não acreditam na presença de um Deus, como acontece com o budismo. O budismo, ele não é uma religião teísta. Ele é uma religião que, por meio de práticas éticas e filosóficas no campo do bem, a pessoa ascende moralmente e atinge o nirvana, que é uma noção de um estado melhor de consciência. Mas eles não acreditam que a gente faça isso em uma relação com Deus. Buda não é Deus. Buda é o nome que se dá, que significa o iluminado, a um príncipe que caminhou para poder buscar essa autoiluminação. Então, o budismo, ele é uma religião que não tem uma crença em um Deus. E olha, está tudo bem também. Né? Por que eu estou insistindo nisso? É porque a gente tem que entender a nossa posição diante da vida. Agora, o problema é isso aqui, é o ateísmo cético. O ateísmo cético, aí sim, ele descrê dessa existência de toda e qualquer forma de Deus. Não é que ele descreia do Shiva, ele descrê de Deus. Se há uma ideia de Deus, ele descrê. Então, nesse caso aqui, de onde surgem as aptidões para viver ou provocar essas experiências? Isso pode ser por questão genética, questões sociais, questões familiares, podem ser qualificação profissional. Tudo isso vai acabar definindo para essa pessoa o rumo das experiências e sem consequências de um pós-morte. Por quê? Porque não é que ele não acredite que a morte existe. Ele acredita que não há nenhuma forma de relação no pós-morte. Então, uma pessoa que tenha a sua experiência de vida em um ateísmo cético, ele é uma pessoa que está barreirado pelo nascimento e barreirado pela morte. Essa pessoa acaba não medindo consequências daquilo que ela faz ou daquilo que ela vive, porque como ela não vê consequências morais, éticas, filosóficas e religiosas no pós-mortem, acabou, morreu, já era, então ele não tem razão que não sejam os valores éticos que ele tem adquirido na vida para que ele seja uma pessoa de bem. Ou seja, quando nós perguntamos a uma pessoa que seja ateísta, cética, quem és? Ele vai dizer o quê dele mesmo? Eu sou fulano de tal, trabalho ali, trabalho aqui,
ele não vai ter uma expectativa em relação a um futuro. E é como brincam muito, né? Todo mundo é ateu até o momento que a barata voa. Barata voou, todo mundo esquece que é ateu e todo mundo vai correr atrás de alguma solução para aquilo, porque a gente se vê envolvido num perigo mais forte. Poucos são os ateus céticos, que se mantêm firmes no seu ateísmo cético diante de uma notícia muito doída, diante de uma experiência de dor ou de sofrimento. Mas também temos a visão espiritual, onde há uma crença na relação da pessoa com o que seria Deus, com o seu entendimento sobre Deus, com a sua visão sobre Deus. Dentro de uma visão tradicional, aí acontece uma coisa interessante. A ideia sobre uma vida espiritual faz com que as pessoas antecipem ao nascimento e sobrevivam ao conceito de morte. Mas aí os companheiros da lide católica, da lide evangélica, eles não admitem o processo de reencarnação, nem o processo de encarnação. Para eles o que acontece é chamada infusão. Infusão é quando a alma se liga ao corpo. E nesse processo de infusão, onde a alma se liga ao corpo, fica uma questão. Aonde a alma estava antes de sofrer a infusão? Percebe que isso tudo não é apenas para a gente ficar aqui pensando, porque há consequências éticas enormes em relação a isso. Porque se eu penso que a minha alma se ligou ao meu corpo, ou seja, fez a infusão no momento do nascimento, eu não trago para a minha vida responsabilidades anteriores, porque tudo começou a partir daqui, mesmo que eu admita que essa alma, ela sobrevivia antes, e onde que essa alma vivia antes da infusão? A alma vivia no ambiente de Deus, que é próximo à noção do paraíso. Então, essa alma que antes da infusão vivia no ambiente de Deus, ela não tinha consciência da sua existência ou do seu destino. Ela estava apenas ali, existindo. Então, essa alma, quando ela infunde, quando ela se liga a um corpo, qual é a responsabilidade dela diante da vida? Qual é a responsabilidade dela diante das coisas que ela tem que fazer ou não? Porque percebe que uma pessoa que admite isso como verdade, ela não traz as preocupações em reparação de erros anteriores, em querer buscar rever o seu passado, simplesmente vive porque ele admite que ele se ligou àquele corpo no momento do nascimento. Alguns entendimentos religiosos dizem que só 42 dias depois, outros dizem que após um ciclo de tantos períodos, e aí vai cada uma entendendo a sua orientação. Mas aí o que acontece? Se eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a minha vida anterior, porque não há vida anterior, a minha vida atual, ela é o resultado do quê? Ela é resultado da expressão da vontade de Deus. Então percebe, se a minha vida é a expressão da vontade de Deus, qual é a minha responsabilidade diante dos atos que eu pratico? Nenhuma. Por quê? Porque tudo acontece na minha vida porque Deus quis. Se tudo acontece na minha vida porque Deus quis, tudo aquilo que eu faço, que eu não faço, pode expressar a minha escolha em seguir a vontade de Deus, ou pode seguir a minha escolha em não entender aquilo como sendo uma coisa que eu tenho que fazer. E aí o uso do livre-arbítrio, que mesmo as religiões tradicionais elas entendem que existe, ela vai fazer com que o homem, ou ele siga o caminho que vai levá-lo de retorno ao paraíso, de onde ele saiu sem ter consciência, sem ter noção, sem ter a menor ideia do que aconteceria, e aí ele volta consciente, mas ele volta consciente de ter praticado o bem para continuar vivendo de novo no paraíso sem nada além que seja estar vivo. Então percebe que a minha consequência, a minha experiência no pós-morte, se eu admito uma única existência,
ela é uma existência que, na verdade, equivale a não fazer nada. Por quê? Eu tive todo o esforço de vida, desencarnei, e vou ter as consequências naturais dos meus bons atos. Beleza, eu vou voltar aqui, então, para o paraíso. Ótimo. Mas para que eu vou voltar para o paraíso? Para que eu vou voltar para o paraíso? Percebe que quando a gente começa a pensar quem eu sou, né, ao ouvir a pergunta quem és, a gente começa a ficar refletindo sobre as consequências das coisas todas que a gente faz e das escolhas que nós realizamos. É mais simples, a gente pode pensar, eu ser um ateu cético, porque, vamos parar a pensar, qual é a diferença de eu desencarnar, ficar no paraíso e ficar lá? Ou qual é a diferença de acabar tudo? Qual é a diferença? Nessas horas vocês podem responder, tá? Eu sei que o hábito do sábado é a gente ficar mais passivo, mas, gente, 42 anos de sala de aula não me deixa ficar contente com passividade. E aí? O quê? De que vai nos servir ser bom se depois eu fico lá, estagnado, parado, sentado numa nuvenzinha, balançando uma asinha, tocando cítara, tocando lira? Para quê? Qual é o seu nome? Luiz, excelente participação. Mas quem pensa nisso já está fugindo disso daqui. Já está fugindo do tradicional. Sabe por quê? Porque na medida em que a gente vai reencarnando, a gente começa a trazer para as nossas convicções, para as nossas experiências, o conhecimento que nós obtivemos em vidas anteriores. E aí a gente, porque sabe que a vida não acaba, porque a gente sabe que a coisa continua, porque a gente sabe que as relações permanecem, a gente já ouve em diferentes setores do catolicismo e do protestantismo, as pessoas dizendo, eles vão ficar lá em cima olhando por nós. Então já começa a mudar a ideia ou o conceito de que vai estar dormindo. Já começa a mudar o conceito de que perde a sua individualidade. Já começo a ver que eu vou estabelecer uma relação. E não é uma relação no meu pós-morte. Como eu dissesse, quando eu morrer nós vamos nos encontrar. É uma esperança. Mas se eu planejo encontrar aquela pessoa, significa que eu vou manter a minha individualidade e vou ter plena razão e conhecimento de encontrar aquela mesma pessoa que vai manter comigo a mesma relação de afeto que ela tinha quando encarnada. E muda, porque eu não vou estar mais dormindo. Muda porque eu não vou ficar lá esquecido das coisas, para não me lembrar do sofrimento. Então, quando os companheiros da Lide Católica e da Lide Evangélica falam sobre isso, já há uma mudança em um paradigma. Isso acontece porque o mistério da divindade, que faz com que a gente sofra as provações. E por que a gente sofre a provação? Porque quando a gente faz a infusão, a gente ganha um corpo, aí Deus nos dá as provações para duas possibilidades. Ou a gente opta pelo caminho do bem, ou a gente, pelo livre-arbítrio, opta pelo engano. Se eu opto pelo caminho do bem, beleza, passei pelas provações que Deus colocou, pela vontade dele, e eu superei, voltei a ficar bem com Deus. Mas se eu não consigo suportar as mesmas provações que foi a vontade de Deus que colocou na minha vida, eu vou estar desligado dessa providência maravilhosa de ir no paraíso e vou para a danação do purgatório ou do inferno. Porque não há outra opção. Agora, é justo? É justo? Percebe que quando as pessoas falam,
eu passo isso porque é a vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade melhor para uns e uma vontade pior para os outros. Porque Deus faz com que alguém faça a sua infusão e tenha a sua experiência de vida em um ambiente de risco social, abandono, violência, e outras pessoas tenham as suas experiências em um ambiente de facilidades. Por que isso acontece? Aí alguém vai dizer, não, mas na verdade essas provações, esses acontecimentos, não é Deus que faz, é a tentação. E aí a gente acaba colocando que essa tentação vai ser feita por alguém. Aí a mitologia cria, né? O diabo, o demônio, vai por aí afora um monte de coisa. E há alguns espíritas desavisados que culpam o obsessor. Como se, não é o diabo, é o obsessor. Eu estou transferindo responsabilidade do mesmo jeito. Eu não posso fazer essa transferência. Veja bem, se Deus deixa que o diabo nos atente, ele é cúmplice. Se Deus não faz nada para que o diabo nos atente, ele é omisso. Eu sei que pensar isso dá a impressão assim, caraca, o Marcelo de hoje não passa do umbral. Se ele desencarnar hoje, o umbral está lá chamando, vem, vai ter lá uma casinha, com o nome, uma caverninha, com o nome dele, lá no canto mais escuro, está lá pro teu buraco. Ou Deus é omisso, ou Deus é cúmplice. E eu sei que é pesado a gente pensar nisso, porque nós estamos, há quantas encarnações sendo espíritas? A primeira, a segunda? Percebe que ter que pensar determinadas coisas agride o nosso hábito secular de pensar que é a vontade de Deus que faz a minha vida ser do jeito que é. E é doído quando eu fico nessas reflexões e me vêm esses pensamentos, eu fico, caramba, aí eu tenho que ficar digerindo as ideias e conversando para poder, então tudo bem. É bom também a gente poder pensar assim. Então veja, será que é vontade de Deus? Então, se não é vontade de Deus, ele não tem a capacidade de gerenciar tudo. Aí ele não é inteligência suprema e causa primária. Caramba, agora complicou. Oi? A saída, eu não diria a saída, a entrada é o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele está dentro dessa visão da inteligência suprema e da causa primária. Porque não há novidade alguma nas nossas dores quando a gente pensa nas nossas dores, na nossa relação com Deus. É como na nossa relação com o filho adolescente, e o filho adolescente, a filha adolescente passa pelas crises existenciais de surgir uma espinha no nariz exatamente no dia que vai ter aquela festa bacana, que aquela pessoa planejou em dar um beijo na boca, e ela está com aquela espinha achando que ficou super deformada, e a gente olha para aquilo, acolhe, mas ri por dentro. Quando a gente passa por todas essas experimentações, por todas essas experiências, os espíritos superiores olham para nós e pensam, caraca, sabe de nada, né? Está preocupado com isso daí? Percebe que não há novidade nas nossas dores diante do quadro de dor possível a nós experimentarmos dentro de um planejamento reencarnatório de um planeta de provas e expiações. Ninguém aqui sofre uma dor que nunca ninguém no universo tenha sofrido. E nem uma dor que nós já não tenhamos experimentado em vidas anteriores.
Mas como a gente tem um esquecimento, bendito esquecimento, a gente acha que nunca sofreu isso antes. Então, aqui, olha, o mistério da divindade, que é explicado sempre pela vontade de Deus, ela acaba originando um sentimento de injustiça nas almas mais sensíveis. Porque a gente olha um companheiro numa situação de dor e sofrimento, se eu não tenho uma explicação que me anteceda, eu acho que é injusto. Se a alma, ela só ganha a sua individualidade consciente só na infusão, qual é o motivo do sofrimento? Essa carinha que eu estou fazendo é boa, sinal que vocês estão assim. Oi? Por isso que a importância do conhecimento, mas principalmente, e aí estamos puxando todas as sardinhas para as nossas brasas, a importância do conhecimento espírita. Porque, olha só, como é que é o seu nome? Rúbia. Olha só, porque isso daqui é um conhecimento espiritual? É. Eu admito que haja uma anterioridade à vida antes daquela alma ganhar um corpo. Mas essa anterioridade é sem consciência de existência ou de destino. Mas quando a gente entende pelo ponto de vista do Espiritismo, a gente consegue entender isso de uma forma melhor e mais ampla. E por quê? O Espiritismo, olha o que ele é. Doutrina espiritualista que se dedica ao estudo da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Isso daqui, sabe onde é que está escrito? No frontispício do Livro dos Espíritos. A gente passa batido, né? A gente convida alguém para ser espírita, vamos lá na casa espírita. E aí fica todo mundo falando, nossa, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, o que é Deus? Aí todo mundo cai na primeira pergunta. Poucos voltam para ler a introdução e os prolegômenos. E a gente não para ler a capa. O frontispício, que é a explicação que tem na capa de abertura do livro. Isso daqui, gente, está lá. No frontispício do Livro dos Espíritos. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. Introdução no Livro dos Espíritos. Então a gente vê que já é bem diferente disso daqui. Então, como é que vai ser? Aí nós reduzimos aquela imagem para isso daqui. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma sequência. Tem uma outra, tem uma outra, tem uma outra, tem uma outra, tem um para cá, e vai assim, não para. As experiências vão servir de base para concretizar as aptidões que eu vou usar numa nova vida, exatamente para originar as minhas experiências, que vão de novo melhorar as aptidões e vai nisso permanentemente. Então já começo a pensar o seguinte: há uma responsabilidade anterior em mim antes do nascimento. E onde que está essa responsabilidade? Exatamente que as aptidões que eu tenho para viver as minhas experiências, elas são resultados das experiências anteriores, não da vida anterior imediata, das vidas anteriores, do acúmulo de experiências que a gente vai tendo, e esses acúmulos, eles vão nos habilitando a sermos o quê? Pessoas melhores. Não é possível que a gente entre numa encarnação e saia dela do mesmo jeito. Claro que se eu quiser, usando o meu livre-arbítrio,
que está dentro das possibilidades do que a providência divina nos dá como chance de viver, eu posso. E no Livro dos Espíritos eles falam que um espírito ele pode retardar a sua evolução mantendo-se do mesmo jeito. Mas vai chegar um momento em que ele vai ser levado de roldão, ele vai ser impulsionado pela força mesmo das coisas para que ele se modifique, para que ele se transforme, para que ele seja uma pessoa melhor do que a pessoa que ele foi quando encarnou. Mas nunca ninguém sai de uma encarnação do mesmo jeito que entrou. No mínimo, ao desencarnar, bate o arrependimento. E o arrependimento me modifica. No mínimo. Então, quando eu penso nisso daqui, que a alma possuía sua individualidade antes de encarnar, ora, se eu sou individualidade, o que significa ser uma individualidade? Ser único. Mas e aí? Ser único, um grão de feijão é único. Um grão de milho é único. Você bota tudo numa panela, você terá ali 50 grãos de feijão, 50 grãos de pipoca. É único. Mas essa coisa única aqui fala de individualidade em um ponto mais profundo, que é qual? Tomar decisões que vão afetar a si próprio, mas não apenas a si próprio, né? E imediatamente a nós mesmos. Oi? Vamos só pegar ali mais um pouco a ideia dele, depois a gente volta para a sua ideia. Não vai prejudicar apenas a pessoa na sua relação consigo mesmo, mas prejudicar também a pessoa na sua relação com os outros. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava numa festa junina, e aí acenderam 2 fogueiras enormes, e não tinha para onde eu conseguir fugir. Então o casaco que eu estava usando está fedendo a fumaça. Quando eu entrei no carro, eu falei, caramba, eu vou espantar os obsessores, porque os bons espíritos vão me suportar. Eu estou fedendo a uma lenha ambulante. Aí cheguei aqui no centro, lá no bazar, fui procurar casaco. Experimentei 3. 2 batiam aqui no cotovelo. Eu ia ficar ridículo, mais do que já sou. Aí falaram, olha, tem um aqui grande que cabe em você, que é aqui esse amarelão. Por isso que eu estou de pintinho. Porque se eu ficasse com aquele casaco fedendo a fumaça, ia prejudicar a mim? Ia, porque está cheirando, né, o cheiro de fumaça, mas ia me prejudicar na relação com os outros, porque ninguém ia chegar perto de mim e falar, oi Marcelo, tudo bem? Nossa, está fedendo. Iam ficar afastados. Então, para melhorar a minha relação comigo mesmo e com os outros, eu me modifico. Um casaco pintinho, né? E segundo o Mauro, ainda sobrou aqui uma casca presa, mas é o gorrinho, que se eu tirar o cabelo vai ficar horrível, então a gente permanece aqui, nesse look de pinto recém-nascido. Então, olha só, eu tenho que passar por experimentações. Aí ela falou sobre individualidade moral. O que você entende sobre isso? A gente precisa, a gente deve, a gente tem. E por que a gente precisa? Para evoluir. Mas, e o que é evoluir? Porque a gente tem que pensar, olha só, ó, é o que está aqui no quadro, né? É o que está aqui. Quando que a gente sabe que a gente evoluiu? Porque isso é quem és.
Como é que ele sabe que a gente evoluiu? Não cometendo o mesmo erro, pensando no outro, responsabilidade, não comer. Eu gostei de não cometer os mesmos erros, porque isso me dá uma tranquilidade. Sabe por quê? Porque muitos de nós ficamos pensando o seguinte: caraca, eu tenho que ser bom. Perfeição só em Deus. Até quando um espírito evolui? Não para. Então, perfeição eu não chego. Eu me habilito. Perfeição eu não chego. Perfeito é Deus. Devagar e sempre. Desde que a gente entenda que esse devagar tem que ser num tempo necessário para diminuir o meu sofrimento na minha existência. Eu não posso ficar esperando, não, na próxima vida eu melhoro. Mas tem que ser nessa o quê? O possível nessa. O que eu tiver de melhor e que caiba dentro das minhas habilidades para poder viver. Porque senão eu vou me frustrar achando que eu tenho que ser tão bom quanto, ser tão paciente quanto, ser tão amoroso quanto. Eu tenho que ter uma noção, eu tenho que ter um foco. Meu foco é quem? Qual é o nosso foco? Não pode ser Jesus porque é frustrante. Porque ele é muito longe. Qual é o nosso foco? Né? O meu foco é amanhã eu conseguir me segurar por 10 segundos a mais de paciência. O meu foco para depois de amanhã é me segurar por mais de 20 segundos. Entende? Porque se eu boto o meu foco Jesus, eu me frustro porque eu não vou chegar lá nessa existência. E até porque quando eu chegar lá na condição de Jesus, onde é que vai estar Jesus? Veja, Jesus não é apenas 2.000 anos melhor do que nós. Ele é 4 bilhões e 500 milhões de anos melhor do que nós. Porque, conforme é relatado no livro A Caminho da Luz, ele é um dos engenheiros siderais que se reuniu com uma cúpula de engenheiros siderais para poder organizar a retirada de uma parte da matéria que estava presente no Sol e encaminhou-a para esse ponto do universo onde nós estamos. Então, ele não é apenas um cara bacana que se deixou crucificar. Gente, isso é o mínimo. Na boa, para Jesus se deixar crucificar, isso foi importante para ele ou para nós? Para nós. Para ele fez diferença? Não. Por quê? Porque ele já havia superado isso. Percebe? Então, ele não é apenas 2.000 anos melhor. Ele é 4 bilhões e 500 milhões de anos melhor do que nós. Né? Aí, então, eu focar em Jesus, eu tenho que pensar em qual Jesus? Eu vou falar uma coisa que eu sei que eu vou para um umbral. Esse Jesus menor de 2.000 anos atrás, ou o Jesus maior que cabe na minha consciência de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás? A qual Jesus eu estou me focando? Então, quem és? Aí vamos pegar esse quadro e ampliá-lo, porque agora ele está envolvido com as informações das relações anteriores e das relações posteriores. Para que servem todas essas informações? Questão 114 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada.
Aí vem a pergunta, onde é que está a vontade de Deus aqui? Na criação da lei, que faz com que a gente tenha esse ponto de partida inicial, mas não que a minha vida seja feita a partir da vontade de Deus, porque não é. Poxa, Marcelo, então a sua vida não é a vontade de Deus? Claro que não. Mas então o que ela é? Ela é o possível dentro dessa minha necessidade de me melhorar. Questão 115. Dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí vem o que o Walter falou. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. É o ponto de partida. Fala, Edson. Sim. E Deus inspirou alguém a doar o casaco. E Deus inspirou alguém a fazer o casaco em tamanho grande e nessa tonalidade amarelinha. E ele também fez as duas fogueiras. E ele também fez outro casaco que está aqui fedorento. E que amanhã eu vou ter que, usando das possibilidades, botar para lavar. Percebe? Então, nós estamos envolvidos pela lei? Estamos. Mas cada um vivendo a sua possibilidade de entendimento dessa lei. Simples e ignorantes. Vamos destacar essas palavras. O que é simples? Ausência de relações complexas ou tendenciosas que o influenciem para determinados fins. Conta com o auxílio da própria lei divina de justiça, amor e caridade para a sua caminhada e no instante seguinte à sua criação, começa a escrever a sua história evolutiva, sempre tendendo ao progresso. Então, passamos pela condição dos três reinos, que a gente estuda dentro da obra espírita, saímos da condição animal, vamos para a condição hominal. Adquirimos consciência de que somos espíritos imortais. No instante seguinte a essa criação, eu começo a evoluir. E quanto é o instante seguinte? É um segundo? Meio segundo? Uma fração de milésimo de segundo? Foi criado e já começou a escrever a sua história. E porque não há uma relação complexa que gere influenciação, são relações simples, eu não sou influenciado, não há nenhum coach que vai ficar lá. O espírito foi criado, já vai lá um coach para dizer que você tem que fazer para ser feliz. Não haverá um influenciador digital dizendo, se você fizer assim, você vai ser legal. Não, não rola. É cada um por si. Mas é cada um por si dentro desse grande apoio que a lei de justiça, de amor e de caridade nos dá. Ninguém está ao desamparo. Ninguém. Ignorantes, falta de conhecimento sobre o certo ou errado. Guarda a intuição de Deus, mas não entende. Guarda toda a potencialidade do saber em forma embrionária e vivendo diferentes existências, nas diferentes encarnações, nos diferentes mundos e na erraticidade, acumulará todo o conhecimento cabível ao espírito imortal em sua condição mais pura. Então a gente sabe quando a gente pega uma noz? A gente pega a noz, corta, bota no pavê, coloca em qualquer canto, mas se nós pararmos para olhar aquela noz e pensarmos, aqui há uma futura nogueira. Quando eu pego um caroço de feijão e separo ele,
dentro da sua individualidade possível, a um caroço de feijão, eu posso olhar apenas ali um caroço de feijão ou ver o feijoeiro, o pé de feijão, que ele poderia se tornar. Quando a gente olha um espírito simples e ignorante, nós podemos vê-lo nessa condição ou podemos vê-lo como o Cristo que ele será. Então, essa é a grande dúvida. Quem és? Quem somos? Somos espíritos imortais, criados na condição de simplicidade e ignorância, tendo por destino a busca da perfeição de modo progressivo e permanente. Assim como o Cazuza falava naquela música O Tempo Não Para, tinha um pesquisador da área de meio ambiente na década de 80, que ele formulou uma frase dizendo: cuidado, a extinção é o único ato permanente da natureza. Nós podemos dizer: a evolução é o único ato correto do progresso evolutivo dos espíritos. Porque a gente vai sair dessa condição aqui para chegar nisso. Mas para poder estar nessa condição, saindo disso daqui, nós temos que ter essa noção de que nós, quando encarnamos, já trazemos determinadas experiências que estão guardadas no nosso coração de maneira intuitiva, para que elas orientem a nossa encarnação. E mais do que isso, contamos com a ajuda da espiritualidade amiga, que por meio do planejamento possível, nos estimula a ter novas aquisições para que a gente se torne uma pessoa melhor. Ou seja, o nosso nascer, o nosso reencarnar, ele não é apenas a infusão. Eu sou uma alma sem noção de nada e me ligo a um corpo no momento do nascimento ou 42 dias depois. Não. Eu já sou um espírito que trago as minhas razões, dívidas, aquisições, conhecimentos, mas a gente tem o mau hábito de sempre quando lembra, o que você trouxe da vida passada? A gente só lembra do carnê da Casa Bahia. Mas a gente se esquece de ver que a gente já tem aquisições. E o fato de estarmos aqui hoje é uma aquisição. Vamos parar para pensar. Por que estamos aqui? Por quê? Percebe que a gente, quando começa a pensar nos motivos que nos levam a tomar as decisões que tomamos e a fazer as coisas que nós fazemos, a gente começa a perceber que nós já temos responsabilidades diferentes da grande massa humana. Isso não nos torna melhores, apenas nos torna diferentes. Porque se fôssemos melhores, teríamos a responsabilidade de aumentar essa área de ação para que todos se tornassem melhores conosco. Somos espíritos imortais. Nós não somos eternos. Eternos apenas é Deus, que existe desde todo o sempre. Esse conceito é um conceito que não pensem, porque a gente vai perder horas pensando nisso, e o que vai acontecer de perder horas pensando nisso? A gente vai deixar de usar essas horas para sermos bons. É legal a gente ter a curiosidade filosófica? Mas é fundamental a gente ter a ação no campo do bem. Passamos pelas diferentes experiências que caibam dentro da psicosfera de cada planeta, identificado para nós, dentro de um grau evolutivo, indo de mundos primitivos aos mundos superiores. Por isso que não há nenhuma novidade para a lei divina de justiça, de amor e de caridade, as experiências que passamos, porque há milhares e milhares e milhares de planetas de provas e expiações. Milhares. Assim como também, pasmem, há milhares de espíritos na mesma condição que Jesus.
O nosso Jesus não é especial. Ele é apenas mais um espírito na condição evolutiva dele. E é meio doído a gente pensar, poxa, nosso Jesus não é especial. Não. Há milhares e milhares e milhares e milhares de espíritos iguais a ele. E uma outra quantidade de espíritos melhores do que ele. Pela bênção divina, vivemos uma existência humana que nos possibilita a aquisição de experiências em um planeta de expiações e provas. As aquisições morais que já nos trazem a esse planeta nos tiraram da necessidade de vivermos em mundos primitivos, como foi a Terra em seu início, sendo o ambiente favorável à vida dos humanos primitivos. Estarmos num planeta de provas e expiações é evolução. Por mais que a gente não goste dele, por mais que a gente queira um mundo melhor, mas estarmos aqui é evolução. Porque a gente deixou de ser um Australopithecus aureus, um Pithecanthropus erectus, a gente deixou de ser um Homo de Java, um Homo pequinensis. A gente já está na condição de Homo sapiens sapiens. Isso é evolutivo. A gente não tem mais a necessidade de ter que se esconder em caverna e ficar batendo pedra para poder atear fogo. A tecnologia, as conquistas sociais, a melhoria do desenvolvimento, o conhecimento, ele é um sinal claro que há uma evolução. E estamos num planeta que nos dá as melhores oportunidades de quê? De continuarmos evoluindo. Ah, mas não é o planeta que eu quero. Tudo bem. E daí? Enquanto não formos maioria, continuaremos vivendo as necessidades de experimentarmos as injunções de um planeta de provas e expiações. E um detalhe, sabe o que vai diferenciar a nossa vida num planeta de expiações e provas para o mundo de regeneração? Se a gente não sabe, como é que a gente sabe que vai chegar lá? Percebe? Se a gente não sabe, e que bom que a gente não sabe, porque isso vai nos obrigar a buscar entender mais isso. Não haverá espíritos do tipo de Chico Xavier convivendo conosco em todos os ambientes. Não. Continuaremos vivendo as experiências com as pessoas que temos, as nossas dívidas, os nossos desejos de melhoria, da mesma forma, só que sem a dor de ter que passar pelas duras injunções das expiações e provas. Passaremos uma vida tendo ainda a necessidade de revermos conceitos antigos e melhorarmos-nos, mas sem o peso da dor e do sofrimento tão característico de um mundo de expiações e provas. O progresso da humanidade promoveu mudança nos nossos corpos, nas relações humanas e nas conquistas sociais e nos habilita hoje a vivermos um período de transição, onde somos convidados pela mesma lei a tornarmos-nos melhores. Não é obrigatório. Aí entra o livre-arbítrio. Eu adorava quando eu estava aqui na minha condição de homo habilis, que eu ficava ali manuseando alguns instrumentos, pedra lascada, fazendo uma lança com ponta de madeira. Adorava aquela época. Mas nós estamos agora aqui, olha, Homo sapiens. A alteração da condição do cérebro, o fato aqui dessa testa ser uma testa muito plana, significa que o cérebro aqui dentro ele é menor. Um cérebro menor,
menos ligações nervosas, menos espaço para acumularmos conhecimento. As pessoas dizem, nós usamos 10% do cérebro humano. Não. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quanto é o 100%. Eu sei que eu utilizo uma grande parte para poder movimentar braço, perna, falar, cuidar das questões fisiológicas, mas a questão que envolve o conhecimento, um pesquisador ele afirma que tudo o que cabe como imaginação no cérebro humano é passível de ser criado. Então, se a gente imagina um super, hiper, mega computador com 1 zilhão de muitos bytes, é porque isso cabe na nossa cabeça como capacidade também de armazenamento de conhecimento e informação. E a gente fica horas vendo TikTok, vendo filminho bobo, e aí a gente vai desencarnar. O que você fez? Eu sei fazer a dancinha moderna do TikTok. Mas em que isso te habilita? Me habilita a buscar muitos likes e ter 1 milhão de amigos na internet. Isso te fez melhor? Passando pela transição de experiências de um planeta de expiações e provas para as experiências do mundo de regeneração, somos convidados pela lei divina de justiça, amor e caridade a desafiar os nossos costumes e sairmos da área de conforto e irmos para a área de confronto. Não com o outro. Nunca é o problema do outro. Somos nós. Colaborando com o passado que trazemos em cada um de nós, cada um com a sua história e todos colaborando para a melhoria das relações, para nos qualificarmos em novas habilidades, de novas conquistas e assim nos prepararmos para novas mudanças. Então, quem és? Somos todos filhos de Deus. Espero ter sido útil. Obrigado, Marcelo, aí pelas reflexões, né? E eu sempre penso, né, Marcelo, assim, né, Jesus com a gente, né? Jesus sempre pensando não quem nós somos, né, que eu acho que você quis trazer hoje, mas quem nós seremos, né? Então, assim, essa visão do Cristo, né, que eu sempre fico pensando, né? Encontro dele Zaqueu, né? Mas ele não está vendo ali a pessoa corrupta, né? Ele está vendo o futuro apóstolo, né? Ele está vendo Pedro, não está vendo Pedro covarde, ele está vendo o futuro Pedro alicerce de todo o conhecimento que ele está deixando. Ele está vendo Judas com a sua traição, chama de amigo, no dia da traição, chama Judas de amigo e prepara o caminho para Judas, que se transforma num grande alicerce de Jesus e do cristianismo iniciante, né? Então observa como é que Jesus consegue ter essa visão, né? Transcendendo aquele que nós somos. Como é que a gente consegue, né, Marcelo, olhar para alguém, não pelo que ele é hoje, pelos erros que ele comete, mas pelos amigos que nós teremos mais adiante, né, teremos para a vida toda. Como é que a gente consegue olhar para as pessoas com esse olhar de quem nós seremos no futuro, né? Então, uma reflexão ali interessante, importante para todos nós, né, que às vezes a gente se perde em críticas, né, como Marcelo falou, sem perceber que estamos todos no mesmo barco e amanhã estaremos caminhando, se Deus quiser, todos juntos, rumo a Deus, né, rumo à perfeição. Amigos, vamos então a alguns avisos, né? A Márcia aqui já preparou alguns para a gente. Um deles é o curso de passe, né? Então nós
estaremos aí fazendo o nosso curso de passe no dia 17 de agosto, é um sábado, das 15 às 18 horas. Tá? Então vamos fazer no dia 17 de agosto um curso de passe. Aqueles que desejarem, então, aprender a dar o passe, né, para poder trabalhar conosco em termos de passe, por favor, procure-nos na secretaria para dar um nome ali. Né? Também outro aviso é com relação a Momentos com Jesus, né, o antigo GET, nessa jornada de estudos espíritas do Evangelho. Né? Nós vamos, então, fazê-lo no dia 15 de setembro, que é um domingo, de 8h30 às 17h10. Né? Vamos ter o nosso polo aqui de Teresópolis, no campus lá do Vale do Paraíso, né? Quinta do Paraíso, no campus da FESO. Né? E aí temos uma inscrição para isso e nós vamos abrir a inscrição provavelmente dia 1º de agosto. Né? Então, daqui a pouco a gente já vai abrir as inscrições e anunciar para aqueles que desejarem passar esse domingo conosco. Teríamos 2 temas. O primeiro, E Jesus Chorou, são as passagens, vamos estudar essas passagens onde Jesus chorou no Evangelho. E vamos, no segundo tema, na parte da tarde, Maria escolheu a boa parte, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Aí chegando mais perto a gente anuncia mais para vocês. E é o outro anúncio, né, o outro aviso, né, da AME, né, Associação Médico Espírita de Teresópolis, convidando-nos a assistir no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube da AME Teresópolis, o Cláudio Conte. Né? Cláudio, então, nosso querido amigo, vai nos falar, então, sobre o tema mediunidade e espiritualidade no dia 28, amanhã, às 10 horas da manhã. Tá? Acho que é só, né, Márcia? Então, vamos à pergunta que não quer calar. Brincadeira. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Já, como vão? Tudo bem? Como são seus nomes? O seu? Clauber e Verônica. Sejam muito bem-vindos. Cinco anos. Que bom. Uhum. Que bom. Mas você não vai voltar daqui a 5 anos, não, né? Sábado que vem você dá. Maravilha, Verônica. Seja muito bem-vinda aí. Espero que tenha gostado ali. E querendo também alguma informação sobre a casa, será sempre um prazer atendê-los, tá? Pois não, você também, né? Marcelo. O nosso amigo Marcelo. Sim. Seu nome é? Paulo, né? Ele até me falou, Paulo, vem aí. Que bom. Seja muito bem-vindo, Paulo. Ele até já tinha conversado comigo. Seja muito bem-vindo e espero que tenha gostado aí também do estudo aí do Marcelo. Também, igualmente, querendo saber alguma informação da casa, estamos aí à disposição. Tá bom? Mais alguém? Sim. Como vai? Seu nome? Tiago, né? Tiago, vocês não conhecem o Tiago. Eu conheço o Tiago muito bem. Como vai, Tiago? Tudo bem contigo? Também seja muito bem-vindo ali. É sempre um prazer tê-lo aqui. A surpresa hoje e um prazer enorme tê-los aqui conosco, Tiago. Seja muito bem-vindo, amigo. Mais alguém, não? Então tá, amigos. Então, nesse sentimento aí de alegria, né, nessas reflexões todas, né, vamos nos preparar para fazer a nossa prece aí de encerramento e depois, então, fazer o nosso trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem que chamaremos, né? Nosso companheiro Edson vai coordenar ali o nosso trabalho de passe, né? Então, para fazer a prece de encerramento, chamar o Jean. Pode ser, Jean? Neste momento, onde ainda estamos envolvidos na palestra da noite, que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos vendo assim, envolvidos, olhar sereno do Mestre Galileno,
que possa chegar até nós essa paz interior e que possamos, acima de tudo, agradecer a Deus, o grande arquiteto da vida, todas as bênçãos que recebemos em nossas jornadas, algumas mais difíceis, desafiadoras, mas todas elas necessárias. A nossa elevação e a nossa caminhada rumo à ascensão espiritual. Que possamos lembrar que a nossa participação individual é importante, mas que possamos caminhar em conjuntos, de mãos dadas, buscando o amparo ao próximo, dessa forma, iluminando a nossa caminhada. Mestre, amigo Jesus, que possamos retornar aos nossos lares com essa paz interior, com a egrégora dessa casa. Que possamos assim levar aos nossos familiares, aos nossos amigos, um pouco deste momento que vivemos na casa espírita. Graças te damos, que assim seja.